Pesquisadores da APTA Regional de São Paulo orientam para a prevenção de incêndios em Serigais. Sobre este assunto, eu converso com a Elaine Gonçalves, está aqui no telão. Elaine, bom dia, obrigada pela participação, pela entrevista. Bom dia, Renata. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar sobre incêndio em Serigais. Nessa época do ano, estiagem, o risco é alto. Eu viajei para Minas Gerais semana passada e eu vi muito foco de incêndio na estrada, né? Todo cuidado é pouco nessa época do ano, né? Com certeza, Renata. Nós estamos tendo bastante problemas com incêndios em seringais, porque a cultura da seringueira, nessa época do ano, ela cai as folhas. A partir de julho, ocorre a queda natural das folhas. Então, nós temos uma densa camada de folhas na superfície do solo. E existe um risco muito grande de fogo nos seringais. E com essa densa camada de folhas, isso se agrava. E essa seca prolongada e o prejuízo já que a geada causou nos seringais intensificaram esse risco eminente de fogo dentro dos seringais. Aumentou o risco de incêndio? Vocês viram mais focos de incêndio nessa época do ano em relação aos anos anteriores? Sim, foi comprovado, todos os dias nos grupos de produtores, as associações, eles entram em contato, muitos seringais estão sendo atingidos por fogo, e nós já tivemos 2 geadas, né, no estado, que acabaram, secando bastante, a vegetação e as plantas, e depois as altas temperaturas e essa camada de folhas todo esse microclima favorece os incêndios, e é o que tem ocorrido. Esse ano nós temos tido muito problemas com incêndio em seringais. Estão pegando fogo em várias regiões, em matas, em pastagem, e acaba entrando nos seringais. E pelo que você disse da folha, então a devastação é total quase, né? Sim, existem alguns cuidados que o produtor deve ter, por exemplo, manter a linha do plantio livre de plantas daninhas ou plantas invasoras. Existe um equipamento que chama Triton, que ele é utilizado para triturar tanto essas folhas quanto esses galhos no meio do seringal e manter essa linha limpa, livre dessa camada densa de folhas e galhos. Então, a pessoa pode enleirar assim essas folhas no meio das ruas. Isso diminui o risco do fogo correr na linha de plantio e atingir a planta mesmo. Então, existem alguns cuidados que o produtor deve tomar. Existem muitos seringais próximos de rodovias, próximo da cidade, porque utiliza muito a mão de obra, então precisa ser próximo de cidade. E aí o risco aumenta. Por que, que o risco aumenta? Antes eu queria só te perguntar, como é que começa esse fogo? Como começa o incêndio? Olha, nós temos relatos de pessoas que moram dentro da propriedade e acabam assim colocando fogo no lixo doméstico e esse fogo acaba pulando no seringal. Existem alguns plantios que são perto de lugares onde as pessoas costumam ir pescar, costumam passar o final de semana perto de lagoas, rios, e aí as pessoas acabam levando coisas, fazem churrasco. A própria churrasqueira teve um incêndio aqui próximo que a churrasqueira caiu, alastrou o fogo e atingiu várias propriedades, queimando muito a seringueira. Então, lixo doméstico, essa parte das pessoas irem até os locais para fazer piquenique, algum tipo de churrasco, e acabar provocando um acidente. Muitas vezes a pessoa passa pela estrada e a gente tem uma densa camada de mato, a pessoa não faz o acero nas rodovias e acaba jogando uma bituca de cigarro e o fogo se alastra. Então, ocorrem de várias maneiras, existe esse risco e a gente precisa monitorar nessas áreas de risco, fazer os aceros, manter sempre tanques cheios, caminhões pipas nessa época do ano, porque o fogo é muito rápido e a gente tem que estar preparado para combater. Aceiro, você acha que funciona mesmo? Vocês têm conversado com os produtores sobre isso? Eles têm construído esses aceros? Têm dado resultado? Sim, os produtores têm construído os aceros,
tanto para o lado de fora das propriedades quanto para o lado de dentro, em locais que existe um risco alto, por exemplo, às vezes tem uma cultura de cana perto, às vezes o pessoal tem a área que o pessoal costuma passar o final de semana e existe esse risco de fogo, a gente está pedindo para o pessoal ou com uma lâmina ou com um soprador, varrer essas folhas do meio do seringal. Muitas vezes a gente não recomenda passar a grade em seringal adulto por causa das radicelas, de cortar as radicelas, mas se existir o risco de incêndio, a gente pede para o pessoal fazer até essa proteção, passar a grade em volta do seringal, porque é muito rápido e muito perigoso. Então, o pessoal tem feito eles acabam varrendo as folhas e deixando algumas linhas na terra, porque se pegar fogo, o aceiro protege um pouco e evita de entrar dentro do seringal e se alastrar. Os aceiros têm funcionado bem. Você falou um pouco do comportamento das pessoas, né? Churrasco, encontro com os amigos. Vocês têm conversado com a comunidade? Olha, é preciso mudar o comportamento, né? Se você sabe do risco de incêndio, para que vai arriscar com o churrasco, né? Sim, nós estamos orientando, inclusive, os produtores nos grupos dos sindicatos rurais, nos grupos de associações, para criarem grupos de WhatsApp, com nomes de vizinhança solidária e conscientizar as pessoas, fazer um treinamento, mostrar a importância de prevenção do fogo, mostrar o que acontece caso ocorra incêndio nos seringais. Então, 80, 90% dos casos, se não tiver esse acero, se não tiver limpas as linhas, a gente acaba perdendo a cultura. Então, conscientizar as pessoas disso, montar esses grupos, porque é muito importante as pessoas serem treinadas caso ocorra. Já vê um foco de incêndio em algum lugar, já avisa os vizinhos. E também criar esses grupos para ter uma brigada de incêndio treinada. Muitas vezes a pessoa tem um trator, um tanque, então ela já pede socorro para o vizinho. Então, tem que haver essa mobilização, principalmente nesse período de seca intensa que nós estamos tendo. Como é que é a questão do seringal aqui em São Paulo? Qual a região que a gente tem mais? Nós temos bastante. São Paulo é o maior produtor, né? E nós temos bastante seringueira na região de São José do Rio Preto, Barretos, Votuporanga, são os maiores polos. Mas nós temos seringais espalhados em todo o estado. E o problema de incêndio em seringais não está ocorrendo só no estado de São Paulo, tá? Como você disse, foi para Minas, viu vários focos de incêndio. Nós estamos tendo bastante problema também em Minas, Mato Grosso do Sul, todos os estados estão sofrendo. Tem que tomar bastante cuidado, né? Elaine, queria muito agradecer sua participação, sua Sim. disposição em nos atender e dar as dicas para o produtor. Imagina, um abraço, sempre bom estar com vocês. Obrigada, até a próxima.